nossa reunião hoje é até mais curta, é a primeira do ano. Então, primeiro, satisfação em revê-los. Desejamos a todos aí um feliz 2026, com o fortalecimento aí de toda a nossa pauta, nossa missão, né? E aí vamos dar o início à reunião aqui. Cassiana, pode falar um pouquinho também? Oi, gente, bom dia. Meu computador aqui está um pouco lento hoje, mas então... Não, mas está aqui. Um bom ano. Ok? Ele tá demorando para aparecer a imagem. Né? Então, um bom ano para todos, né? Só começa depois do carnaval, mas já estamos trabalhando há um tempo, né? Então, acho que agora com essa reunião, né, finalizamos todas as instâncias, né, para aprovação do plano. E aí, com esta reunião, bora trabalhar, né, Rosiane? Então, que tenhamos aí uma excelente reunião. Obrigada aí pela presença de todos. É isso aí. Então, Rebeca. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Vamos lá na pauta, seguir a pauta, né? Abertura já fizemos. Cassiana, tu vai completando, por gentileza, tá? Segundo item, aprovação da minuta da ata da reunião que ocorreu em dezembro. Perdão, Rosiane. Precisa submeter a inclusão do item de pauta, que é a palestra. É verdade. Ele vai entrar no item, eu acho que é outros, né? Isso, boa. E tem mais o nosso, aqui também, que a gente vai informar, que é o nosso, cadê? Do Josué também, né? A gente encaixa ele aonde, Rebeca? Nos outros assuntos ou agora aqui? Se quiser fazer uma fala aqui no começo Cadê? sem problemas. Tá bom, então. Bom dia, Rosiane. Clodoaldo. Oi, Olá. Bom dia. Estamos. Bom dia. O Josué, ele é do DAI de Santa Bárbara. Isso, cadê ele? Ele está aí, Josué? Dá uma opinião aí, Josué. Sim, estou aqui. Bom dia. Então, aí abre a tua câmera aí, Josué. Na verdade, o Josué faz parte do movimento Jovem Vem para o PCJ, tá? Ele está nos acompanhando. Boas-vindas aí, Josué. Então, a gente vai ouvir um pouquinho, Josué. Quem é o Josué? Que pegada que você está, né, Josué? Estamos aqui com a gente. Muito bem-vindo. Quem é o Josué para vocês? Josué? Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Como o Clodoaldo falou, eu trabalho no DAI de Santa Bárbara. Atualmente atuo como operador da estação de tratamento de água, a mesma em que o Clodoaldo é responsável. E sou formado em engenharia química. Eu comecei a trabalhar no DAI com 18 anos, então foi meu primeiro emprego, claro que em outro cargo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a rotina administrativa da autarquia e estudando durante o curso, né, cursando a engenharia química, eu fiquei mais atento às questões ligadas à química do departamento e eu gostei bastante da área de saneamento, tanto pela questão técnica, mas também pela questão da função social, do propósito que a gente tem de fornecer água para uma população e ter um cuidado com o meio ambiente.
E foi algo que eu acabei desenvolvendo na faculdade. Meu trabalho de conclusão do curso foi voltado a estudos de coagulantes para tratamento de água. E quando surgiu essa oportunidade da agência PCJ, eu me interessei porque eu gosto bastante dessa parte ambiental. Como eu disse, é mais por uma questão de propósito. Eu preciso estar envolvido em projetos que eu veja um propósito, um norte, que eu consiga visualizar um resultado. E considerando o nosso diagnóstico atual de como nós, como sociedade, utilizamos os recursos naturais e como a natureza depende de medidas que mitiguem esses danos, eu vi a oportunidade de aprender mais sobre isso e de contribuir no âmbito do saneamento, no âmbito da gestão das águas, que é a base para a vida, né? Obrigada, Josué. Então, seja bem-vindo. É isso aí, o propósito, principalmente das câmaras técnicas e da CTSAN, é a questão do voluntarismo, né? Aqui nós somos alguma entidade, a gente representa alguma entidade aqui na CTSAN, e essa entidade, primeiro, a gente agradece a entidade que disponibiliza o profissional para estar aqui, para que a gente possa alavancar essas temáticas importantes que incluem saneamento, pessoas, e para nós aí, quando a gente junta saneamento e pessoas, a gente fala de saúde ambiental. É bem legal. Então, quanto mais pessoas aqui, melhor fica mais estruturada a nossa CTSAN, com olhares diferentes, né? A gente não quer uma CTSAN muito parecida. Eu e a Cassiana, nós já estamos no 2º mandato, então a gente não quer com cara de Rosiane nem de Cassiana, a cara é do PCJ. E é isso que dá essa diferença. Então, bacana. Vamos para o item 2, que é a aprovação da minuta e a ata da reunião. Alguém... Tu vais falar... A gente precisa fazer a inclusão da palestra lá na pauta, para aprovação da pauta. Tá certo. Já está até no item 6, outros assuntos. Teremos uma palestra, né? Nós não a Karen está aí, Karen? A Karen já chegou? Bom dia, Rosiane. Oi. Bom dia. A Karen hoje está em outro compromisso. Eu estou aqui substituindo ela. Ótimo. Então, aqui essa palestra, ela foi anterior, quando a gente estava discutindo no GT do PSA. A Karen veio trazendo aí que no DAI estão usando alguma solução. Aí a Janaína vai falar alguma questão. E acabou o seguinte, né? Esse convite hoje eles vão apresentar. E quando saiu a nossa convocação, no mesmo dia a Karen mandou e a gente não conseguiu incluir na convocação, porque já tinha saído a convocação, né? Então, aqui a gente cabe aqui trazer na questão do item que está no item 6, que vai ser a palestra, e como ela foi incluída hoje para vocês, a gente quer apreciação. Alguém se torna contra, a gente está incluindo essa palestra de bom tom aí, que é uma aplicação que o DAI de Jundiaí está utilizando. Tudo bem? Aprovado? Então, ok, Janaína, depois eu te peço, tá? Quando a gente terminar, quando entrar no item 6, que é da palestra, que você possa falar, introduzir e, né, passar para o parceiro aí que está com vocês. Tudo bem? Tá bem. Obrigada. Então, vamos aí já aprovada a nossa minuta aí de ata da reunião. Rebeca, você coloca aí a minuta. Todo mundo leu a minuta? Alguém tem alguma coisa a acrescentar, corrigir? Se não temos nada a corrigir, podemos considerar aprovada a nossa ata? Então, aprovada a ata da nossa última reunião, no dia 15/12. Agora, vamos para o nosso outro item, que é a aprovação do plano de trabalho.
esse plano de trabalho, ele tem já uma estrutura, a gente acrescentou, tivemos, acho que 2 reuniões, né, Cassiana, por favor, me corrija, Cassiana ficou mais à frente disso do que eu. Então, aí eu passo até depois a palavra já para a Cassiana, e se ela tiver algum problema de comunicação, por causa do notebook que ela falou, aí volta para mim também, mas nós já tivemos, eu acho que 1 ou 2 reuniões com vocês, e esse plano de trabalho, ele foi escrito por nós, né, por todos aqui, depois ele vai para a Secretaria Executiva para poder dar o contorno, realmente tem coisas que a gente coloca, às vezes não é condizente, tem que ter um formato, então agora a gente retornado, já aprovado, nós vamos realmente validar aqui nosso plano de trabalho. E aí a Cassiana, você está podendo falar aí para a gente poder conduzir esse plano juntas? Não, sim. Sim, Tá. Rosiane, acho que é isso, né? A gente apresentou, né? Esse plano ele foi apresentado em reunião, né? Depois ele voltou, ele foi enviado para todos os membros por e-mail, aí ele foi para a Secretaria Executiva para acertar, né? De acordo com todos os itens dentro dos parâmetros que a Secretaria, né, precisa. E aí a Secretaria, então, acertou tudo que tinha que ser visto, o que podia, o que não podia, o que cabia, o que não. Então, agora ele volta, né, redondinho, dentro de todos os critérios, né, da Secretaria Executiva, para ser realmente, né, então, finalizado e aprovado dentro da Câmara Técnica, para aí sim ser colocado em prática. Então, é isso que você falou mesmo, né? A gente tem que dar um primeiro pontapé, mas ele precisa passar por avaliação técnica, né, da Secretaria Executiva, para então voltar para a gente, para a finalização da aprovação. E Cassiana, você já não quer passar aqui? Rebeca, quer considerar alguma coisa? O plano? Talvez as pessoas não... Tem gente que talvez não consiga saber o rito. Você quer falar alguma coisa, Rebeca, para a gente já ir no rito aqui do plano mesmo? Apenas comentando, né, que só dando essa complementação, né, em relação ao plano de trabalho, a gente é até uma das questões do porquê a reunião da CTSAN ela foi antecipada, né, as reuniões da CTSAN normalmente ocorrem no final do mês, né, e está acontecendo hoje numa segunda-feira, é justamente devido a essa questão do prazo, né, de aprovação do plano de trabalho. Então, todas as CTs, elas vão ter ali até a data do dia 20, né, de fevereiro, para fazer essa aprovação junto às câmaras técnicas, né, durante as reuniões ou por e-mail, e para validar esses planos, né, para poder fazer a entrega à Secretaria Executiva até o dia 20. Foi nesse sentido, né, e devido também à questão do feriado, né, de carnaval e outros assim, a gente ficou com um mês de fevereiro com bastante reuniões, né, tendo que fazer esse ajuste no calendário, para comportar, né, essas aprovações dentro do prazo, né, para o envio da Secretaria Executiva. Então, é realmente a validação final e depois, como as coordenadoras comentaram, realmente, esse plano ele passa para a CTPL e para os plenários, né, que aí os planos de todas as CTs vão ser compilados em uma deliberação, né, que aí após a aprovação, nos plenários e essa deliberação estando no site, passa realmente a valer ali o plano de trabalho das câmaras técnicas, tá bem? Obrigado, Rebeca. Agora a gente pode ir passando, tá? E Cassiana, vai... Eu acho que vale aqui comentar, né, Rosiane, o plano, ele tem 3 categorias, né, a categoria A são as ações, né, e o trabalho realizado aí, as demandas da Secretaria Executiva, né, então, que é o nosso braço aqui de trabalho da CTSAN, né, então, que nos ajudou na elaboração do plano, nos auxilia, né, em todas as atividades da CTSAN, né, então, eu não sei, Rebeca, você quer falar um pouquinho, né, sobre essa categoria, porque é uma categoria que é uma demanda da Secretaria? Posso comentar sim, Cassiana. Essa categoria, ela é comum a todos os planos de trabalho das CTs, né? E, nesse caso, são algumas ações que tem da agência aqui das bacias PCJ, não apenas da ESE, mas também de outras coordenações envolvidas, né?
para a CTSAM para esse ano, nós temos a questão da elaboração do próximo plano de trabalho para o período 28-29, a mobilização dos representantes dos membros na CT para a participação em atividades formativas previstas no plano de capacitação dos comitês, pela coordenação de gestão aqui da agência, e no caso, né, foi uma solicitação que foi incluída após conversas, né, com a CTSAM, em reunião específica feita em dezembro, né, foi adicionada a integração junto ao GT Estiagem, né, da CTPL, para divulgação e capacitação sobre o PSA, né, que integra a questão do evento que está sendo feito, né, junto com o GT Estiagem da CTPL. Então, está sendo trabalhado isso nesse âmbito, que foi incluído aqui como categoria A. Então, essas são as atividades. Obrigada. Isso. Bom, então vamos lá, Rosiane. A categoria B, então, são os temas, né, que a CTSAM, na verdade, são todos os temas que nós já estamos discutindo, né, Rosiane? E a Rosiane falou, segunda condução da Câmara, na verdade, é o terceiro, viu, Rose? Mesmo, né? Então, aí, terceiro. Então, aqui são os temas para discussão. Então, o primeiro, monitoramento da qualidade da água e avaliação de risco para a saúde do consumidor. Eu acho que a palestra que vem, né, a apresentação, eu acho que ela vem já com uma discussão, né, Rose, sobre esse tema. Eu acho que você pode comentar. Então, acho que uma das coisas que a gente tem pensado muito, né, é articular um programa de uma avaliação sobre a qualidade da água bruta, né? Nós sabemos aí que existe a portaria, né? Mas a gente queria ter uma avaliação mais acirrada, né? Que atenda a nossa política, né? De saúde ambiental. Então, articular, né? Não que a CTSAM vá tomar frente e fazer monitoramento, mas fazer uma articulação, né? Da CTSAM com outros órgãos gestores e reguladores, né, para a gente criar um sistema de informação periódica de qualidade da água, né? Eu acho que a Rose pode aí continuar esse objetivo, né, Rose? Que casa com a palestra que a gente vai daqui a pouco. E a ideia aqui, né, quando a gente for vendo item a item, depois a gente vai sugerir para poder passar por aprovação de vocês, aquilo, a gente olha assim e diz como que eu vou fazer isso, né? Então, a gente tem o título, a justificativa e o resultado esperado. Entre a justificativa e o resultado esperado, a gente tem que fazer o como. E é daí que a gente, no segundo momento, a gente vai encaixar cada item desse em algum GT que já existe, para que a gente possa, durante esse ano, trabalhar muito em cima dos nossos itens que estão no plano de trabalho. Então, a ideia, né, Cassiana, a gente conversou muito, eu e a Cassiana, que esse ano que a gente traga nas nossas reuniões são discussões, né, sempre olhando para um dos títulos. Né? Então, esse ano vai ser um ano de trabalho olhando para esses títulos a partir do GT. Então, é isso que a gente pensou, tá? E como a Cassiana falou, esse monitoramento da qualidade da água bruta, nós já fizemos, inclusive, teve um grupo que participou efetivamente com relação àquela comparação da portaria com o CONAMA. A gente já viu a importância de algumas revisões, de discutir a nível nacional com relação a isso, e a gente produziu um documento. Esse documento passou numa das reuniões nossas, ele está pronto, e o que acontece? Numa das reuniões, a gente até solicitou o PCJ para ver como tinha uma conversa também na ABS Nacional, se esse mesmo documento, aprovado no âmbito da CTSAM, validado tecnicamente, possa ser, né, utilizado pela ABS Nacional, para que a gente possa dar um pontapé nas questões de como é que vai ser essa discussão, principalmente de parâmetros da água bruta, que eles não estão espelhados, né? É claro que o CONAMA não olha só para a pessoa, olha para, né, outras, a vida aquática, a desidratação,
mas a gente precisa um alinhamento de alguns valores para que a gente possa, na área de saúde ambiental, ter clareza de que o laudo que está saindo efetivamente, com aquele valor assinado, realmente ele está validado pelo olhar ambiental e o olhar de saúde. Então, isso aí, a gente tem esse produto, espera-se que esse ano a gente traga isso nessa questão. E aqui, como a Cassiana falou, é o monitoramento da qualidade, então muitos dados a gente já tem, mas como é que a gente faz isso de forma inteligente para subsidiar o quê? A questão da saúde ambiental. Essa é a grande questão aí nesse item, né? E o resultado, além da justificativa da estruturação do programa contínuo, como a Cassiana falou, a ideia não é de vez em quando a gente mostrar, aparecer de vez em quando a informação, não, né? É de forma contínua trazer o dado, trazer a informação, mostrar, e é isso. E qual é o resultado da articulação da CTSAN com os outros CT, né? A gente sabe que a gente tem internamente saneamento, de monitoramento, enfim, e com os reguladores de serviço visando uma proposta de sistema de informação. Quando a gente olha, na última reunião que tivemos, até no DAI de Jundiaí, aonde a Ares PCJ fez uma palestra, depois, né, Cassiana, eu estou colocando aqui, encaixando, fazendo recheios. Nós fizemos uma reunião específica da Ares PCJ, não foi, Cassiana? Aonde nós trouxemos, assim, a importância via GT-PSA, não foi com o GT, mas assim, o olhar do GT, de que a área se debruce mais nas questões do plano de segurança da água, para que realmente ela possa alavancar e trazer melhores resultados para os sistemas que estão elaborando seus planos de segurança, e essa comunicação estreita com a Ares vai ser dada pela Ares para a gente, então a gente vai estreitar isso também, mas no CT-PSA. Aí, Cassiana, tá assim, eu e a Cassiana, a gente tá fazendo dobradinha. A Cassiana fala, eu também complemento. Cassiana, o 2 agora. Bom, vamos lá. Bom, o 2, né, eu acho que é o objetivo. Olha, quero falar uma coisa aqui, um parêntese, né? Tu sabe que eu sou quebra o protocolo mesmo. A Cassiana está muito bonita. Cassiana, você está muito bonita hoje, viu? Não que os outros não, mas hoje você está especial. Vai lá. Obrigada, Rosiane. Não fiz nada, acordei, só treinei um pouquinho e estou em casa. Acho que as férias com todos os filhos me fez bem, né, filha? Os filhos moram fora e aí em casa com os filhos me fez bem. Bom, então vamos lá. Bom, gente, né, eu acho que, assim, a CTSAN... Bom, primeiro, né, acho que todo mundo sabe que eu sou muito fã da CTSAN. E a CTSAN, bom, primeiro, né, ainda, o PCJ é o único comitê que tem uma Câmara Técnica de Saúde Ambiental, né, ponto. Isso é puxa-saco mesmo, não tem jeito. E aí, é um comitê que tem uma política de saúde ambiental, né, e eu acho que é uma política que ela tem uma deliberação lá de 2018, né, então, já se passaram alguns anos, então a gente precisa já também começar a olhar para essa política, né? Como é que ela está, né? Será que a gente precisa já começar a rever, né? Acompanhar o que foi implementado, o que não foi. Então, é a hora de dar uma olhada, né? Para essa política, que é o nosso objetivo maior enquanto CTSAN, né? Então, articular também, né, com outros órgãos, a gente gosta de... E articular é com a Rosiane mesmo, né, porque ou mulher vai ter contato com todo mundo, né, então isso é muito bom, trabalhar com a Rose, né. Então, eu acho que a gente precisa, né, como nosso foco, como nosso objetivo, né, de atender a política de saúde ambiental, que foi muito bem trabalhada, implementada lá na época da Adriana, né, professora Djanira. Então, esse item 2, então também é olhar para essa deliberação, né, a gente sabe que as coisas mudam, né, continuamente, como andam, né, nesse país e como mudam, então esse é o item, né, da gente olhar para a nossa política e discutir e ver se ela precisa ou não, né, de eventuais discussões. Né? É isso, Rose, pode acrescentar. Ok, isso que a Cassiana falou, então assim, não está no nosso plano a revisão da política, tá? O olhar, né, a gente vai fazer essa forma transversal no GT, se o que está na política hoje atende às nossas necessidades
futura, né? Então, a gente não está olhando só para 2025. E aí vem o novo plano, talvez a gente, né, faça esse item, esquentar lá no próximo plano nosso. Ok, né? Outro é o plano de segurança da água. Então, a necessidade de impulsionar a elaboração, implementação e divulgação do PSA, isso a gente está fazendo, a gente tem o GT, PSA, vamos estar trabalhando melhor esse GT, trazendo mais produtos, né, entregas, isso. A ideia é que cada GT faça entrega esse ano para a sociedade, para o PCJ. Divulgação e articulação entre a CT e os órgãos gestores e reguladores, já falei até da área de PCJ, serviço de ensinamento, propondo o levantamento da situação do PCJ, do PSA encaminhados no município. A Cassiana já vai falar, nós já fizemos 2 levantamentos, esses levantamentos não são a verdade, então a gente está com muito pouca informação, então a gente fica até com receio, né, Cassiana, de fazer um levantamento e dar um retrato dizendo, olha, é assim que está, não é assim que está. E aí não adianta a gente também fazer uma resposta dizendo assim que nos entregaram, também não é legal, porque estão entregando muito pouco os sistemas das informações. Então, a gente vai de novo repetir esse ano esse levantamento à luz batendo de casa em casa. Já estamos conversando com o Ministério Público, o GAEMA, tanto de Campinas como de Piracicaba, porque eles também têm informação, para a gente juntar a informação, aí a gente fala assim, ufa, a gente tem a informação de como é que está o PSA no PCJ, no sistema de abastecimento de água. A gente precisa desse cenário, desse horizonte, de como é que está isso. Então, a Cassiana já vai estar falando. Nesse caso aqui, a gente provavelmente vai estar conversando, mas é o GT PSA também, conversando com a área de PCJ. A área de PCJ tem, dentro da programação dela, capacitações, e numa dessas a gente vai pautar o PSA dentro da agenda da Ares, isso já foi acordado verbalmente, agora a gente desce um pouco mais para realmente estruturar, então breve aí vai ter algum evento na Ares, na PCJ com relação ao PSA, mas é o GT PSA que vai estruturar isso junto com a Ares. Uma outra questão interessante é que dentro daquele conjunto dos cursos que estão listados no PCJ, alguns cursos, né, de operador de rede e tal, tem o PSA também listado lá. Então, a gente espera que com isso a gente possa estar desenvolvendo. Também a gente espera, dentro do plano de segurança, está vindo aí a revisão do guia, né? O guia já foi revisto à luz da 17080. Quem é a 17080? A norma da OBNT, que traz aí uma diferença sucinta o nosso guia, então o nosso guia não podia estar desatualizado, então a gente espelha na 17080 e em breve aí o PCJ vai lançar a 2ª edição do guia. E aí a gente está esperando a 2ª edição para poder realmente trabalhar a questão de capacitação, de eventos, só relacionado ao plano de segurança da água. Cassiana? Eu acho que é o que você comentou, né? É muito triste, mas infelizmente a gente, como Câmara Técnica, nós não tivemos força para fazer esse levantamento, né? O primeiro levantamento até a gente ficou contente, foi o que aconteceu lá em 23 e 24, mas em 2025 nós não tivemos muito sucesso, então tivemos que ter outra abordagem, né? E eu acho que junto com a Ares, talvez, né, a gente consiga, né? Já tivemos aí várias conversas, então de realmente ter esse diagnóstico, né, de como é que está a elaboração dos planos aí com os municípios, né, Rose? Eu acho que é isso. Bom, puxa aqui então, já o próximo item, é o 4, que esse item é o meu calcanhar de Aquiles, é a pedra no meu sapato, porque é um item que eu tenho coordenado e não consigo, né, mas eu acho que esse ano vai. Já tem aí várias pessoas que deram nome, né, que estão empenhadas em conseguir terminar essa cartilha. Nós vamos, né, estava realmente, então, esperando finalizar o plano, né, esperar, né, o plano ser aprovado, podemos, mas agora 2025, 2026, ela sairá com certeza, né, então o objetivo é continuar, né, dando sequência com o que a CTSAN já fez, né, de elaborar essas cartilhas, nos modos que já foi feito, né, talvez a gente não consiga, mas eu já participei lá atrás com a Adriana, de fazer a divulgação nas escolas, foi bem interessante, né, talvez hoje uma outra abordagem, né, com
A gente sabe que a parte de impressão, o material é caro, mas que a gente, não sei, tente aí uma outra abordagem de levar essa informação, né, para a população. O objetivo agora é mostrar a questão de poluição da água, né, então é alertar, né, a população, principalmente a nível de educação fundamental, né, a problemática, né, e o perigo, né, do que cada gota pode conter. Então, com certeza, esse é o meu objetivo enquanto plano de trabalho de 2026, né? Ela está parecida mais como uma tese de doutorado, né? Porque ela está imensa, então o foco é reduzir, atualizar e deixar na forma de cartilha, não como matéria. Tá bom? Esse é o grande desafio do grupo, né? Exato. Não é trazer mais informação, é encurtar o arquivo. É trazer o mínimo de informação. Cartilha. Trazer o mínimo de informação, mas com conhecimento sério, alicerçado e importante. Acho que os itens 5 e 6 você pode abordar, inclusive. Depois a cartilha ela vai conversar com a CT de educação. Lembra, né? Cassiana? A gente só aqui. Então, tem alguns itens que a gente não está mais sozinho. A gente está olhando, diz qual é a CT que está com a gente, qual é a CT que se comunica junto, tá? Essa aí é uma. E vamos para o próximo, o 5, a portaria, né, 888, aqui é aquela questão que todo mundo já sabe, na área rural, a dificuldade de implementar a portaria 888. A portaria 888 é uma portaria olhada para a área urbana, né? Quando a gente olha para a área rural, aquelas áreas bem distantes, a gente não consegue dizer que a portaria atende a implementar todo o município, todas as, né? Então, vai ter áreas que a gente não consegue implementar, principalmente a área rural, a questão do monitoramento, porque não, pela dificuldade que pela forma que está dada, pelos quantitativos postos, e a gente já fez também uma discussão de pedir para revisão dessa parte. Tem gente até discutindo uma portaria ser só de rural, né? Uma portaria, não um padrão de contabilidade, padrão valor é o mesmo, mas sim uma portaria exclusiva para saneamento rural, porque tem uma expertise, tem um diferencial bastante relacionado quando a gente vai para o urbano, mas essa é uma discussão que está aí e nós estamos com o CT rural, né, nessa discussão. Então, já tivemos um material e vamos junto também pegar esse material e rever e mais ainda fomentar essa questão de criar esse ambiente de discussão para mostrar continuar sempre mostrando. Se a gente não conseguir essa revisão da portaria, a gente não vai sossegar, vamos ficar o tempo todo na inquietude, mostrando a importância que tem que fazer para que a área rural, principalmente, não seja penalizada e não seja excluída de monitoramentos, porque a portaria não atende essas áreas, né? Então, isso é bem importante. E, por fim, o item 6, difusão de pesquisas sobre doenças relacionadas ao saneamento inadequado, as DRSAI, que a gente chama, né? Esse nome, ele vem muito, a FUNASA usa muito essa sigla. Quais são essas doenças? Essas doenças são doenças de base da questão do saneamento, então, só estou falando da água,